Bom dia, maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira. Estamos aqui hoje para mais uma leitura da palavra do Senhor. Mesmo eu não estando em casa, gente, eu tenho insistido em gravar os vídeos para vocês e eu vou continuar editando conforme eu consigo. Como eu deixei uma nota de esclarecimento aqui, espero que vocês tenham visto essa nota de esclarecimento, pelo motivo pelo qual eu estou sumida de postar os vídeos. Estou gravando esse vídeo, eu consigo ler, mas às vezes a concentração de editar é que eu estou tendo um pouco de dificuldade. Mas mesmo assim, vamos seguir aqui postando os conteúdos para vocês da palavra do Senhor, para que possamos ler a Bíblia em 365 dias. Hoje é nosso 31º dia, um mês lendo a palavra do Senhor. E eu quero fazer uma oração hoje engrandecendo o nome do Senhor por causa disso. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, porque estamos aqui. Porque estou aqui, Senhor. E essa pessoa do outro lado também, eu não sei. Porque estou aqui, Senhor, lendo Tua palavra, Senhor, por 31 dias seguidos. Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor me sustentou, me guardou, me deu força, tirou toda a timidez, todo o medo de estar aqui hoje e todos esses dias anteriores, lendo a palavra do Senhor. Que essa pessoa que sai do outro lado da telinha, Senhor, também se sinta tocada, abençoada, Deus, pela Tua palavra. Eu te agradeço, eu glorifico e exalto o Teu santo nome. Amém. E a leitura de hoje é Êxodo capítulo 12, versículo 14, ao Êxodo capítulo 13, versículo 16. Talvez a minha voz saia um pouquinho mais baixa, porque está um pouquinho irritada a minha garganta com essa mudança de clima. Então eu não estou forçando muito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esses dias nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, e todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrais na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto.
Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: Todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre seus ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. O Senhor deu graça ao povo em olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gato, e cozeram bolos, asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Os primogênitos são santificados a Deus. Capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, ao qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo um primogênito do homem entre teus filhos resgatarás.
E se acontecer que o teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo, que é isso? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Estudo de hoje, Êxodo capítulo 12, versículos 17, 18, 21 e 22. A Páscoa e a festa dos pães asmos tornaram-se celebrações mais importantes do ano para os israelitas. A Páscoa deles coincide com o que hoje celebramos como Páscoa. Jesus tomou os alimentos da ceia da Páscoa e deu-lhes um novo significado, que chamamos agora de Ceia do Senhor. A Páscoa era um lembrete anual para os israelitas de que Deus os havia libertado do Egito. Eles agradeceram ao Senhor por salvá-los da escravidão e da morte. Da mesma forma, a Ceia do Senhor e particularmente a Páscoa é a celebração mais importante para os cristãos cada ano. Ela lembra-nos de que Deus libertou-nos da escravidão e da morte. Jesus disse, fazei isto em memória de mim, em Lucas, capítulo 22, versículo 19. Celebrar a Páscoa e a Ceia do Senhor ajuda-nos a lembrar. A Ceia do Senhor é o nosso lembrete de Páscoa, de que Deus libertou-nos do pecado e trouxe-nos para uma nova vida. Da próxima vez em que celebrar, lembre-se como Deus libertou você, da mesma maneira que libertou a Israel, e concentre-se em sua promessa de uma nova vida com Ele. Mateus, capítulo 20, versículo 29, ao capítulo 21, versículo 22. 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? E responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. E Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. A entrada triunfal, capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, aos Montes das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas, os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximavam-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia
e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos citaste louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltavam para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas, e disse-lhe, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Estudo de hoje, Mateus capítulo 20, versículo 30 ao 34. Os cegos chamaram Jesus de filho de Davi, porque o povo judeu sabia que o Messias seria descendente de Davi. Veja em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, capítulo 11, versículo 1, e em Jeremias capítulo 23, versículo 5. Esses mendigos cegos eram capazes de ver que Jesus era o Messias tão esperado. Enquanto isso, os líderes religiosos que presenciaram os milagres do Mestre estavam cegos para sua identidade real. Eles se recusaram a abrir os olhos para a verdade. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, escreveu Paulo. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Olhos abertos nem sempre indicam corações receptivos. Os líderes religiosos viram muitas coisas, mas fecharam seu coração. Os cegos não viram nada, mas tinham o coração aberto, disposto a receber a provisão do Senhor. Ver com seus olhos não garante que você enxergue com o coração. Mesmo como cristãos, podemos fechar o coração para o alcance de Deus. E quando fazemos isso, bloqueamos-nos para a sua cura. Se o seu coração se parece com um punho cerrado, feche seus olhos. Encontre um momento de silêncio para orar. Peça a Deus para falar. Então, o escute. Orando salmos. Ore ao Senhor, que conhece nossas dores. Agradeça-o por perdoar os seus pecados e louve-o por resgatar a todos quantos depositam sua esperança nele. Salmo, capítulo 25, versículo 16 ao 22. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com um ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Provérbios, capítulo 6, versículo 12 ao 15. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, e de um golpe será destruído irremediavelmente. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Espero que o Senhor abençoe a sua vida grandemente com esta palavra. Eu espero você aqui amanhã. E lembre-se, vamos semear boas sementes.